Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de qualificação nacional em assistência farmacêutica com foco no componente especializado. Este módulo é composto por uma aula na qual iremos tratar do planejamento e aquisição dos medicamentos que compõem o grupo 1A do CEAF. O objetivo deste módulo é apresentar de forma sintética como ocorre o planejamento da aquisição dos medicamentos do CEAF no âmbito do Ministério da Saúde, e a importância da informação dos Estados e Distrito Federal na construção do planejamento anual dessas aquisições. Nesta aula, abordaremos conceitos gerais sobre planejamento e orçamento público, chegando aos conceitos inseridos na portaria do CEAF relativo a esse tema. Considerando que a etapa de planejamento das aquisições dos medicamentos do grupo 1A é importante para garantir a continuidade dos tratamentos preconizados pelos PCDTs, acreditamos que essa aula seja interessante para ampliar os seus conhecimentos sobre este componente da assistência farmacêutica. Vamos à aula? Vamos para a aula. Olá, bem-vindos a mais essa etapa do curso de qualificação nacional em assistência farmacêutica com foco no componente especializado. Nesse processo agora, nós vamos falar sobre o planejamento da aquisição centralizada dos medicamentos do Grupo 1A do CEAF. Mas antes de falarmos como se faz esse planejamento da aquisição centralizada dos medicamentos do Grupo 1A e sua importância no âmbito do Ministério da Saúde, que tal um breve olhar sobre a ampliação das aquisições centralizadas a partir da regulamentação desse componente. Vamos ver? Como podemos observar, o gráfico representa o crescimento do número de fármacos e medicamentos adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde desde 2009, a partir da regulamentação deste componente. É importante você saber que esta ampliação da centralização foi motivada principalmente pelos seguintes fatores: necessidade da otimização dos recursos disponíveis, que, como sabemos, são limitados, necessidade da redução dos preços dos medicamentos, majoritariamente esses preços estão na mão de monopólios ou alta concentração de mercado. Garantia do acesso aos medicamentos mais caros e indicados para as fases finais dos tratamentos no âmbito das linhas de cuidado, além da redução das possíveis iniquidades nas diferentes regiões de saúde e incentivo também à produção pública de medicamentos. Diante de todo esse cenário, a portaria que regulamenta o CEAF definiu os critérios que deverão ser observados na tomada de decisão em relação à centralização da compra de um determinado medicamento do CEAF. E esses critérios são a garantia do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão, o benefício econômico nessa centralização frente às condições do mercado, o investimento estratégico do governo no desenvolvimento tecnológico e, por fim, a capacidade produtiva junto aos laboratórios públicos e oficiais. Em 2009, eram adquiridos 7 fármacos em 13 apresentações farmacêuticas. Em 2014, foram adquiridos 39 fármacos em 65 medicamentos. Devido à experiência exitosa nas aquisições dos medicamentos, a partir de 2010, o CEAF passou a adquirir alguns medicamentos de uso no tratamento oncológico. No entanto, os dados sobre esses medicamentos não estão contemplados nessa aula. É claro que o processo de aquisição de medicamentos não é simples e envolve diversas ações, muitas delas complexas. Então, como se dá o planejamento da compra desses medicamentos? De forma sintética, nós vamos mostrar isso agora. Vamos lá? Em saúde, não podemos pensar as diversas ações de forma isolada. A articulação entre elas é fundamental para a garantia constante da integralidade do cuidado das pessoas. Por isso, o processo de planejamento é fundamental, inclusive na assistência farmacêutica, principalmente as ações voltadas às aquisições dos medicamentos, já que esses insumos são fundamentais na maioria das intervenções em saúde. Por isso, a gestão federal do CEAF, realizada no âmbito do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, se preocupa com o cumprimento das normas relativas ao planejamento, justamente para que os medicamentos sejam adquiridos e distribuídos em tempo hábil aos estados. Então vamos ver um pouco como isso deve acontecer. Planejar envolve a elaboração de um plano que pode mudar a realidade por meio da definição de prioridades, estratégias e ações. O planejamento é um processo sistematizado, dinâmico, contínuo, racional e participativo, de se conhecer e intervir na realidade local,
para o alcance de uma situação desejada. Ele gera um plano de ação, que é um documento elaborado a partir dos problemas identificados, para os quais elaboram-se objetivos, ações, atividades, com o fim de resolver esses problemas. Esse plano também precisa estar em conformidade com um cronograma de execução, que responda às seguintes questões: como, quem, quando e quanto. Bom, apresentamos aqui uma visão sintética de como se dá o planejamento da aquisição centralizada no âmbito do Ministério da Saúde. Diante da ampliação da centralização, o Ministério da Saúde se organizou para atender às necessidades do CEAF. E como comprar mais nas quantidades e tempos ideais para o fornecimento dos medicamentos. Além disso, como otimizar os recursos para a garantia do acesso. E como garantir o uso racional desses medicamentos. Vamos ver um pouco sobre isso. Para a aquisição dos medicamentos de compra centralizada, o Ministério possui uma área específica, especializada para realizar a atividade de planejar a compra e de efetuar a aquisição, o Departamento de Logística em Saúde, o DELOG, vinculado à Secretaria Executiva do Ministério. O DELOG, por meio do planejamento logístico de insumos estratégicos para a saúde, IES, tem por objetivo principal, com a participação das áreas técnicas finalísticas, buscar a otimização dos recursos públicos e minimizar os riscos de desabastecimento dos medicamentos de compra centralizada. E para a aquisição dos medicamentos do Grupo 1A do CEAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica e a área técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, e, portanto, é responsável por informar a necessidade de aquisição para o Departamento de Logística em Saúde. Essa operacionalização dos dados organizados é feita pelo Sistema de Logística em Saúde, idealizado no Departamento de Logística, o DELOG, pela Coordenação Geral de Gestão e Planejamento Logístico em Saúde e desenvolvido pelo DataSUS, tendo em vista a necessidade de automação dos processos de planejamento, controle, monitoramento das compras realizadas pelo Ministério da Saúde. Vamos falar da importância do plano de demandas em saúde. O plano de demandas em saúde consiste em sistematizar previamente todas as demandas de aquisições do Ministério da Saúde para planejar e priorizar as aquisições. Vamos ver como isso acontece. Seu objetivo principal é planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de compras de insumos estratégicos para a saúde. No caso do CEAF, as informações que permeiam estes componentes são avaliadas, validadas e internalizadas no Ministério da Saúde por meio do DAF, com a participação dos gestores estaduais da assistência farmacêutica. Vamos falar, de modo geral, como atender aos requisitos do PDS e quem o elabora. O DAF, como área técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério, deverá elaborar o plano de demandas atendendo alguns requisitos básicos, oriundos, claro, tanto das informações enviadas pelos estados quanto dos dados trabalhados pelo próprio Ministério da Saúde. Dentre os dados gerados pelos estados utilizados para a elaboração do plano de demandas estão consumo médio mensal, necessidade solicitada, necessidade complementar para atendimento de novos pacientes, lista de pacientes, previsão de estoques, previsão de abastecimento, automação dos estoques, logística de distribuição, logística reversa, remanejamentos e reposições. Em contraponto, o Ministério da Saúde é responsável por gerar outras informações, tais como lead time, de produção dos IEs, histórico de contratações, informações sobre previsões orçamentárias na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual, e modalidades de aquisição como as previstas na Lei 8666 de 93. Pela sua grande importância no processo de programação das aquisições, trataremos com mais detalhes as questões relacionadas ao orçamento público, as formas de contratação e, por último, a aquisição centralizada propriamente dita. Vamos lá? Voltamos para a aula. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o orçamento público, que é um documento legal aprovado por lei que contém a previsão de receitas e a estimativa das despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício,
geralmente por um ano. É por meio do orçamento público que os governos desenvolvem funções que são fundamentais para direcionar o desenvolvimento econômico e social do país. Vamos ver alguns desses. O orçamento público é um instrumento capaz de orientar as decisões, alcançar os objetivos pretendidos, identificar ações pensadas e programadas, fixar período determinado, anual ou plurianual, identificar previamente os recursos disponíveis e mobilizáveis e priorizar ações em função das políticas públicas de governo. Por isso, o orçamento tem se constituído no mais importante instrumento de gestão dos recursos públicos. Bom, a Constituição Federal determinou em 88 que a estratégia de planejar a utilização dos recursos públicos deve seguir 3 instrumentos básicos: o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ok? Então agora vamos ver mais algumas informações sobre o PPA. O PPA define as prioridades do governo pelo período de 4 anos e deverá conter as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. A LDO é a lei que define as metas e prioridades dos programas que serão executados pelo governo para o exercício financeiro seguinte e orienta a elaboração da LOA. Com base na LDO, aprovada a cada ano pelo Legislativo, a Secretaria Orçamentária Federal consolida a proposta orçamentária dos órgãos dos 3 poderes para o ano seguinte. E esse projeto deve ser encaminhado para discussão e votação no Congresso Nacional. A LOA caracteriza-se como a programação das ações que serão executadas para a viabilização das diretrizes, dos objetivos e das metas previstas no PPA, buscando a sua concretização em consonância com o estabelecido na LDO. Vamos entender agora um pouco mais sobre o que nós chamamos de ciclo orçamentário. O período, na verdade, de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua concepção até a apreciação final. Ele é um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora, planeja, aprova, executa, controla e avalia a programação de gastos do setor público nos aspectos físico e financeiros. Vamos dar uma olhada em outras atividades que envolvem basicamente o processo de orçamento público e esse ciclo. No nosso país, identifica-se basicamente 4 etapas no ciclo ou processo orçamentário: a elaboração e planejamento da proposta orçamentária, discussão, estudo e aprovação da lei de orçamento, execução orçamentária e financeira e, por fim, avaliação e controle. O CEAF participa, nesse caso, ativamente em 3 das 4 etapas descritas: na elaboração da proposta orçamentária, quando levanta a estimativa de consumo dos medicamentos para o ano seguinte, na execução orçamentária e financeira, quando executa o orçamento propriamente dito ao longo do ano, e na avaliação e controle, quando monitora a distribuição dos medicamentos. A primeira etapa do ciclo orçamentário é, portanto, a elaboração e o planejamento da proposta orçamentária. E nós vamos ver um pouco mais sobre essa etapa. Vamos lá? Nessa etapa, União, Estados e municípios, através de seu poder executivo, elaboram e enviam ao Poder Legislativo, todos os anos, uma proposta orçamentária, que é um projeto de lei contendo as estimativas da receita e a fixação das despesas para determinado exercício financeiro, que depois de aprovada, são, na verdade, sancionadas e publicadas na imprensa oficial, ou seja, nos diários oficiais de Estado, União e de municípios, convertendo-se na Lei Orçamentária Anual. A LOA disciplina todas as ações do governo. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Assim, como no governo federal, as ações dos governos estaduais e municipais devem estar registradas em suas próprias leis orçamentárias anuais. No CEAF, todos os anos, entre os meses de junho e julho, é necessário realizar a programação anual, para estimar a despesa prevista do ano seguinte para atendimento de todos os pacientes do componente especializado. E somente após várias discussões com as áreas técnicas do Ministério da Saúde envolvidas com o orçamento, é que o orçamento do Ministério é consolidado e enviado para o Ministério do Planejamento. Bom, para que o orçamento do CEAF seja o mais próximo possível à necessidade do ano seguinte, alguns aspectos devem ser observados em todas essas fases do ciclo orçamentário, com destaque para algumas que a gente vai falar agora. Vamos lá.
garantia do acesso aos medicamentos do grupo 1A, já ofertados aos usuários, previsão da ampliação do acesso aos medicamentos já incorporados para tratamento dos novos pacientes e previsão de incorporações de novos medicamentos e aumento da cobertura, novos CID-10, para medicamentos já incorporados a partir das deliberações da Conitec. Todos esses critérios são empregados também para os medicamentos oncológicos adquiridos por meio da Coordenação Geral do CEAF. Apesar da redução dos valores unitários dos medicamentos e a consequente redução dos custos dos tratamentos, o Ministério da Saúde tem ampliado de forma sistemática o orçamento exclusivo para financiamento dos medicamentos desse componente. Vamos ver um pouco esses valores e esse gráfico. Pode-se verificar no gráfico o expressivo aumento orçamentário, passando de 0,51 bilhão em 2010 para 3,95 bilhões em 2014. Esse recurso é destinado apenas para o financiamento dos medicamentos do CEAF, portanto, não inclui os recursos para a aquisição dos medicamentos oncológicos. Esses valores consideram o orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, acrescido das suplementações orçamentárias quando houve. Esse aumento de recursos tem garantido a ampliação do acesso aos medicamentos pela população brasileira e a viabilidade financeira para incorporações de medicamentos ocorridas desde 2010. É importante que você saiba que tais incorporações, realizadas após amplas discussões sobre as evidências clínicas disponíveis, são importantes para garantir a integralidade do tratamento medicamentoso para todas as doenças do CEAF, visto que esse componente tem o objetivo de garantir tratamentos eficazes e seguros para todas as fases evolutivas desses agravos. Bom, agora que já explicamos as questões relativas ao orçamento público, falaremos um pouco sobre as formas de contratação. E, por último, entraremos nos aspectos relativos às aquisições, propriamente ditas no âmbito da administração pública. Vamos dar uma olhada nisso aí. O processo de aquisição é uma determinação constitucional regulamentada pela Lei 8.666, de junho de 1993 e suas atualizações. A aquisição deve ser feita por licitação, ou seja, por um conjunto de procedimentos formais com uma série ordenada de atos que devem ser registrados em processo próprio e obedecer a determinados princípios, tais como legalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao edital, julgamento objetivo, entre outros. Portanto, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Vamos continuar com mais algumas informações. A esses princípios devem ser acrescentados os da celeridade, oralidade, concentração dos atos e razoabilidade, decorrentes da Lei 10.520 de 2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada pregão. Então, a Lei 8.666 define o elenco de 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O que diferencia essas modalidades, na verdade, é o valor estimado da licitação ou da compra, para que cada modalidade de licitação tenha valores limites estabelecidos, exigências específicas de procedimentos, formalização de processo e prazos. Já a modalidade de pregão, muito comum, em especial para a compra de medicamento, estabelecida na Lei 10.520 de 2002, tem um procedimento diverso e não está vinculada a valores estabelecidos, mas sim pela natureza do bem que você quer adquirir, por se tratar de aquisição de bem comum, ou seja, o medicamento é esse bem comum. Vamos ver mais algumas informações sobre o pregão. O pregão pode ser realizado com a presença dos representantes legais das empresas, ou seja, o pregão presencial, ou utilizando meios eletrônicos, o pregão eletrônico. Nesse último caso, deve haver regulamentação própria do Estado ou município, como ocorre também no governo federal. Seja qual for a escolha, esta deverá obedecer a critérios técnicos e legais. As aquisições do Ministério da Saúde, por meio do pregão, são realizadas pelo Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Com base na Lei 8.666, se estabeleceu em seu artigo 15, inciso 2º, que as compras, sempre que possível, devem ser processadas por meio do Sistema de Registro de Preço.
e a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema de registro de preço. Vamos lá? O sistema de registro de preço é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, como contratações futuras. O sistema de registro de preço não é uma nova modalidade de licitação. Após efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma ata de registro de preços, a ARP, documento de compromisso para a contratação futura em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas. No entanto, é importante ressaltar que a administração pública não é obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados. Essa é uma característica peculiar do sistema de registro de preços. No Ministério da Saúde, essas atas de registro de preço geralmente possuem vigência de 12 meses e podem ser renovadas pelo mesmo período, além de permitir a adesão por estados e pelo Distrito Federal a essas atas. A maioria das informações sobre o sistema de registro de preço nós já temos disponíveis no nosso material complementar do curso. Então, vale a pena também destacar que o Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde tem registrado preços de diversos insumos para a saúde, o que permite que qualquer ente federado, ou seja, estados, municípios e outros órgãos federais, possam adquirir os itens registrados pelas mesmas condições e pelos mesmos preços que o Ministério da Saúde adquiriu. Agora, então, quando pode ocorrer a exceção à licitação? Vamos ver isso. A Constituição Federal prevê a possibilidade de a lei estabelecer hipóteses em que a licitação não ocorrerá ou poderá não ocorrer. Essas situações são divididas em dois grupos, situações de inegibilidade e situação de dispensa. A inegibilidade, quando a licitação é juridicamente impossível, ou seja, a impossibilidade de competição em razão da inexistência de pluralidade de potenciais proponentes. Esse rol na Lei 8666 é exemplificativo, podendo surgir outros casos para aplicação do dispositivo. A dispensa de licitação, quando esta é possível, ou seja, há possibilidade de competição, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitação. Já esse rol é taxativo, ou seja, apenas os casos previstos em lei podem ser dispensados da licitação. Em qualquer caso, é obrigatória a motivação do ato administrativo que decida sobre a dispensa ou inexigibilidade da licitação. Para o Ministério da Saúde, nos casos em que é inviável a competição e, portanto, não se aplica o dever de licitar, a contratação será por meio de inexigibilidade. Dessa forma, a gente vai entender um pouco mais o que é essa modalidade de licitação, ok? Vamos lá. Logo, a aquisição de medicamentos será inexigível quando houver na Anvisa apenas registro de comercialização e produção do medicamento para um único fornecedor, sendo o medicamento de produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita por meio de atestado fornecido pelo sindicato ou entidades equivalentes do setor farmacêutico. Pela característica do elenco de medicamentos do grupo 1A do CEAF, a maior parte das aquisições realizadas de forma centralizada é por meio de inexigibilidade de licitação, uma vez que esses medicamentos possuem registro único na Anvisa. Bom, então o artigo 24 da Lei 8666 e suas alterações estabelece as hipóteses em que é dispensável a licitação, entre elas a dispensa para contratar com entidades da administração pública, como, por exemplo, laboratórios oficiais. Vamos ver como isso acontece. Ok, chegamos agora na etapa final deste módulo e falaremos um pouco mais detalhadamente sobre as aquisições centralizadas dos medicamentos do CEAF, que tem como base legal as recomendações determinadas na Portaria 1554 de 2013, alterada pela Portaria 1996 de 2013. Vamos lá? Voltamos para a aula. A decisão de centralização da compra de um medicamento pelo Ministério da Saúde é uma alternativa que deve ser pactuada entre o Ministério e os gestores das unidades federadas. A aquisição centralizada tem início com a definição do elenco de medicamentos que irá compor o grupo 1A do CEAF.
esta centralização, além de considerar os custos envolvidos no tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, visa obter melhores preços em proveito de um aumento da quantidade adquirida, bem como contratos estáveis, regularidade das entregas e pagamento e redução de processos administrativos. Os preços obtidos pelo Ministério da Saúde qualificam a gestão do Sistema Único de Saúde, tanto ao promover uma otimização dos orçamentos públicos, como também no atendimento aos pacientes que poderão contar com maior segurança no recebimento regular do medicamento. Por outro lado, a compra centralizada implica em maior responsabilidade do gestor federal no SUS, no sentido de garantir e assegurar contratos em quantitativos e prazos que assegurem a oferta permanente de um medicamento que, na sua falta, leva ao agravamento das condições de saúde do paciente. Bom, além dos objetivos apontados anteriormente, como a otimização dos recursos orçamentários, o CEAF tem contribuído com o fortalecimento do complexo industrial em saúde, o CIS, por meio de garantia da aquisição centralizada dos medicamentos que estão em processo de transferência de tecnologia por meio das parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs. Vamos ver um pouco sobre essa centralização por meio das PDPs. Desde 2011, diversos medicamentos que compõem a lista de produtos estratégicos para desenvolvimento nacional na área da saúde já estão em processo de aquisição por meio de PDPs específicas. O resultado concreto dessa ação estruturante para o país é a garantia do abastecimento da rede, a redução da dependência internacional dessas tecnologias, o fortalecimento dos laboratórios públicos nacionais e a economia para o SUS. Portanto, essas atividades devem ainda mais ser fortalecidas no contexto das prioridades do âmbito do CEAF. Como ilustração dessa estratégia, até o segundo semestre de 2015, 18 fármacos em 30 apresentações farmacêuticas foram adquiridas por meio de PDP, no âmbito dos projetos de transferência de tecnologia. Isso é fundamental para a gente observar mais outras situações. E para atender à responsabilidade pela oferta dos medicamentos do Grupo 1A, até o segundo semestre de 2015, o Ministério da Saúde adquiriu 47 fármacos em 76 apresentações farmacêuticas, além dos 6 medicamentos oncológicos em 9 apresentações farmacêuticas. Bom, agora nós vamos entender os processos das contratações centralizadas. Vamos ver os detalhes dessa contratação e todas as fases para que você fique atento a todas as especificidades que o CEAF acaba tendo que trabalhar. Vamos ver? Para auxiliar na programação e aquisição dos medicamentos de compra centralizada do Grupo 1A do CEAF, alguns sistemas de suporte são utilizados. Especificamente para o planejamento do Ministério da Saúde é utilizado o Sistema de Logística em Saúde, o SILOS, utilizado para a inclusão do plano de demandas, além do Sistema Horus e BI, utilizado para extração de dados de consumo, número de pacientes, estoques nos almoxerifados, bem como o TabNet, utilizado para a obtenção das APACs aprovadas no período utilizado para a programação. E, por fim, o Sistema Integrado de Administração de Materiais, o SISMAT, utilizado para a obtenção dos dados dos estoques do almoxerifado do Ministério da Saúde. Para a aquisição propriamente dita, utiliza-se o Sistema SILOS, utilizado para a elaboração do termo de referência a partir das informações técnicas inseridas, bem como o processo eletrônico de compras ocorrendo pelo PEC, Sistema de Gerenciamento de todas as etapas do processo de aquisição. E, por fim, o GESCOM, o sistema utilizado para a gestão de todos os processos de aquisição via Fundo Nacional de Saúde. Os sistemas de informação são fundamentais na gestão dos processos do CEAF e de toda a gestão pública, mas certamente a aquisição terá maior ou menor êxito a partir da qualidade dos documentos elaborados pelas áreas técnicas, que neste caso são os chamados termos de referência e, lógico, a justificativa das contratações, ok? Vamos ver outras informações sobre o termo de referência. O termo de referência é elaborado pela área técnica e traz definições do objeto, de forma clara, concisa e objetiva, com um nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da aquisição. Ele deve conter os seguintes elementos: característica do objeto, quantidade, forma de fornecimento com cronograma de entrega, local e prazo de entrega, entrega e recebimento do objeto.
e critérios de aceitação do objeto, com condições de fornecimento e os deveres do contratado e contratante, além das sanções e justificativa da aquisição. Bom, então a justificativa da aquisição contém os elementos técnicos que determinam a aquisição, sendo fundamental para explicar a quantidade a ser adquirida. Deve apresentar em anexo também a pauta de distribuição estimada do medicamento, os endereços dos locais de entrega e um modelo de relatório de acompanhamento dessas entregas. Bom, sabemos que essa aula trouxe muitas informações fundamentais que envolvem o processo de aquisição centralizado pelo Ministério da Saúde. Mas sem isso, os resultados propostos pelo componente especializado da assistência farmacêutica não serão alcançados. Então, foquem nisso e garantam o resultado da assistência ao usuário aí no seu estado, no seu município. Sem dúvida nenhuma, essa programação é fundamental para que a aquisição centralizada seja bem feita, ok? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Esperamos que você tenha tido uma visão geral de todo o processo de aquisição. E convidamos você a consultar os materiais disponibilizados na biblioteca no nosso curso e que, a partir de agora, você aprimore todo o processo do componente especializado da assistência farmacêutica aí na sua unidade de saúde. Até a próxima!